Muito bem, amigos. Então, nós dando continuidade ao nosso bloco 13, agora chamando como bloco 13B, certo? Nós estamos falando das sanções disciplinares, das faltas disciplinares e de uma característica de uma sanção disciplinar muito grave, que é a mais grave da LEP, que é a RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. E a gente viu, em primeiro momento, qual é o primeiro caso de RDD. Criminoso que comete crime doloso e que causa subversão à ordem e à disciplina do sistema penitenciário. A gente viu tudo o que ele vai sofrer, né? Ele vai ter restringido, por exemplo, saídas da cela, só 2 horas de banho de sol, vai ter reduzido o intervalo de visitas para 15 dias, certo? Em, no máximo, 2 pessoas por vez, certo? Violada a intimidade de correspondência. Nós temos uma série de restrições, como a gente viu ali, tá? Só que existem mais situações, certo? Mais situações que também vão justificar, certo? Também irão justificar o chamado RDD, o chamado Regime Disciplinar Diferenciado, que é o parágrafo 1º. Opa! O RDD ele sofreu grandes influências com a Lei 13.964 de 2019, né? Pela necessidade para controlar as facções, para a utilização em presídios de alta segurança, presídio de segurança máxima, e por aí vai. O parágrafo 1º diz: o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, e eu queria aqui relembrar, não é só a condenado, o preso provisório também está sujeito ao RDD. Nacionais ou estrangeiros. Nacionais ou estrangeiros. 1. Que apresentem alto risco. É subjetivo? É subjetivo. Apresentar alto risco é subjetivo. Para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Basta um. Na tua prova pode vir e da sociedade. Não, é um, certo? É um deles. Segurança do estabelecimento penal, porque pode haver uma rebelião de presos querendo ir atrás daquele preso, por exemplo, e para isso fazer uma rebelião. Então isso prejudica, isso gera risco à segurança ao estabelecimento penal. Certo? Da sociedade. Alguém, certo, a haver um motim de presos para que esse indivíduo, então, consiga escapar. Inciso 1. 2. Sobre os quais recaiam, vejam que não é suspeitas. Na tua prova, para a questão estar certa, tem que ser fundadas suspeitas. Sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa. E aí nós temos, né, a Lei do Crime Organizado, a Lei 12.850, de 2013, associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Cuidado com esse finalzinho aqui. Independentemente da prática de falta grave. Certo? Havendo fundadas suspeitas, às vezes na interceptação de uma correspondência, né, ou até mesmo pelos fatos que estão ocorrendo dentro do instituto prisional, se chega a essa conclusão, certo? Basta um deles, ou envolvido, fundadas suspeitas, não precisa haver certeza, fundada suspeita em organização criminosa, ou seja, aqueles casos da Lei 12.850 de 2013, ou associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, ou ainda constituindo milícia privada, já é motivo para RDD.
certo? Cuidem o que está em vermelho, é aquilo que os senhores têm que ter de informação para a prova. O parágrafo 2º está revogado, ele não nos interessa. A gente entra no parágrafo 3º, certo? O parágrafo 3º tem uma chance muito boa de cair em prova, porque ele é uma exceção. Ele se caracteriza como uma exceção. Existindo certeza? Não. Existindo indícios, certo? Elementos que se possam deduzir, certo? Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa. 1. Lei 12.850 de 2013. Associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal. Ou milícia privada, qualquer um dos três, ou que tenha atuação criminosa, e isso aqui eu vou botar em outra cor, porque é a grande novidade, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, certo? Transestadual. O regime disciplinar diferenciado, RDD, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Olha que genial, pessoal. Olha que genial isso. Todas aquelas regras que a gente viu lá atrás, mais a atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, faz com que a RDD seja cumprida no estabelecimento federal. Se não for, ou seja, se ele apenas comete uma falta grave, se ele comete um crime doloso que cause subversão à ordem ou disciplina, o RDD pode ser cumprido num estabelecimento prisional estadual. Mas, entrando aqui, certo? Entrando aqui, na organização criminosa, na associação criminosa, na milícia privada, ou 2 ou mais estados da federação, ele tem que necessariamente cumprir o RDD em estabelecimento prisional federal. Cuidado com isso. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. 1 ano, existindo indícios de que o preso, ou seja, isso é condicional. Isso é condicional. 1. Continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2. Mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais, ou seja, parece um desregenerado, né? E os resultados do tratamento penitenciário. É por isso, por exemplo, que o Fernandinho Beiramar está em RDD há muitos e muitos anos. É por isso que o Marcola, por exemplo, está em RDD há muitos e muitos anos. Exatamente porque se encaixa aqui, ó. Porque se encaixa nessas situações. Certo? Cuidem esses casos.
certo? É 1 ano, pessoal, mas não é prorrogável por mais 1 ano. Pode ser por mais um, por mais um, por mais um e por aí vai. Certo? Cuidem com isso. Agora, na prática, eu não sei se eles não têm muitos benefícios mesmo, muitas vantagens, sabe? Honestamente. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, vamos lembrar o parágrafo 3º, pessoal? Sempre lembrando, né? Sempre lembrando. Fácil, né? Organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, atuação em 2 estados da federação. Certo? Está aqui. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o RDD deverá, olha a palavrinha aqui, deverá, não é poderá, deverá contar com a alta segurança interna e externa. Ou seja, é o máximo de segurança que o sistema penitenciário deverá possuir. Principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com os membros de sua organização criminosa. Membros do PCC com PCC, Comando Vermelho com Comando Vermelho e por aí vai. Ou milícia privada ou de grupos rivais. Tem que haver separação de todo mundo ali, pessoal. Qualquer salada de fruta vai dar um problema gigantesco para o sistema prisional. Certo? Parágrafo 6º. Aquela visita, a visita do RDD, certo? A visita do RDD de até 2 pessoas por vez. A visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, o inciso 3 do caput, será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, e aqui nós estamos falando do juiz da LEP, fiscalizada por agente penitenciário. Certo? Vejam a gravidade para quem está no regime disciplinar diferenciado. O preso é de extrema periculosidade. Por isso, todas essas regras que estão aqui. Mas é um ponto que quem estuda LEP domina. Então, se cai uma questão de RDD em prova, o candidato costuma acertar. Parágrafo 7º. Após os primeiros, cuidado aqui, 6 meses, não é 3, não é 1 ano, não é 1 mês, 6 meses de RDD, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Nem todo preso tem, né? A chance, tem familiares que preferem nem manter contato. Mas aqui parece ser um sopro de dignidade da pessoa humana, até mesmo para os piores delinquentes. Isso o parágrafo 7º, então, traz para nós. Tem que saber, 2 vezes por mês, certo? É gravado e por 10 minutos. Isso tudo devidamente monitorado por um agente penitenciário. Certo? Cuidado com tudo isso que está em vermelho. Chegamos na questão. Chegamos na questão. Vamos ver o que a questão diz para nós. A banca é a VUNESP, órgão Sejus do Espírito Santo. Prova é a VUNESP do Sejus.
Espírito Santo, agente de escolta e vigilância penitenciária. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, vejam que não é a pena restritiva de direitos, é a pena privativa de liberdade. Letra A. Incitar ou participar de movimento para impor a ordem ou a disciplina? Não, né? É para subverter a ordem e a disciplina. Para impor a ordem e a disciplina seria maravilhoso se todo preso fizesse isso. Seria a coisa mais sensacional do mundo, mas não é o caso. B. Sofrer acidente de trabalho quando em liberdade? Claro que não. É sofrer acidente de trabalho dentro da pena privativa de liberdade, lá no seu regime fechado. Então, a letra B também não pode ser. Letra C, descumprir no regime aberto as condições impostas. Está certo? Aí ficou, meus amigos, né? Melzinho na chupeta. Lembra que eu falei? Fecha 7h30 o albergue, ele não vai. Ele não trabalha durante o dia. Certo? Só pode ser essa a nossa resposta, e realmente é, né? Aqui está a letra C. Vamos ver o erro das outras duas. D, possuir, olha aqui, ó. Parece que eu cantei a pedra para vocês. Devidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Não, é possuir indevidamente. Então, está errado, né, pessoal? Indevidamente estaria certo. E descumprir as regras da liberdade assistida. Não, descumprir as regras da liberdade assistida não é falta grave. Por isso, resposta letra C. E assim, amigos, a gente termina o bloco 13B, terminando assim o bloco 13. Certo? Agradeço a atenção, como diz aqui, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado. Até o bloco 14, já aguardo vocês. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.